Espero que vocês estejam bem e os seus familiares. Turma, com a força de Deus, vamos em frente nas nossas videoaulas e na nossa revisão de termoquímica, ok? Nós precisamos saber bem 4 probleminhas que envolvem a termoquímica, que é bastante pedido no Enem e nos vestibulares. O primeiro deles é o que nós vimos na aula passada sobre balanceamento de equações, que é a reação de combustão. Então, combustível, comburente, dióxido de carbono e água. Uma reação de combustão precisa ter oxigênio, dióxido de carbono e água. Essa reação pode vir montada ou não. Eles podem dar só o combustível. Nós temos que colocar o oxigênio, o dióxido de carbono e a água. Lembrando sempre de fazer o balanceamento. Essa reação já está balanceada. Vamos conferir? Um carbono. Próximo, hidrogênio, 4 desse lado, 2 vezes 2, 4 desse lado. E por último, oxigênio. Possuímos 4 desse lado aqui 2, 2 vezes 1, 2, 2 com 2, 4, ok? Está balanceado. Essa reação de combustão, sempre o ΔH é negativo. Combustão é queima, liberação de calor. E não esquecendo que o calor de combustão está associado ao Hess, ou seja, a nossa lei de Hess. O que é a nossa lei de Hess? É quando nós temos uma variável bastante grande de liberação de calor. Como, por exemplo, que Deus o livre, um prédio pegando fogo. Esse prédio pegando fogo, digamos que ele tivesse um restaurante embaixo. Lá vai ter bujão de gás. E no terceiro andar tivesse uma biblioteca. Vai ter uma liberação de calor diferente na biblioteca, diferente no restaurante e diferente nos outros apartamentos. Então o Hess achava que uma reação de queima, de liberação de calor, ela tivesse várias liberações de calores diferentes. Não poderia ter só uma inicial e uma final, porque afinal de contas, quando o calor ou quando a queima chegasse no restaurante, a liberação de calor seria um valor. Quando chegasse na biblioteca, um valor mais elevado ainda. Diferentemente dos outros lugares onde não tinha nem a biblioteca e nem o restaurante. Mas qual a conclusão que o Hess chegou? Que essa reação depende só do início e do fim. Não vai interessar as variáveis, ok? Mas sempre com o nosso ΔH negativo, com a nossa variação de calor negativa, exotérmica. Um segundo exemplo seria os probleminhas envolvendo calor de ligação. Também eu vou reconhecer porque vai aparecer o valor da ligação de cada molécula. E lembrando sempre que calor de ligação, o meu ΔH, minha variação de calor, também é sempre negativa. Já o calor de formação é aquela que eu tenho que ter mais cuidado. Como é que eu reconheço ela? Eu tenho sempre duas moléculas antes da flecha e uma só depois. Formação, vou formar algo, né? O nosso ΔH pode ser negativo ou positivo. Essa não tem como fugir. Eu tenho que calcular mesmo para saber se ele vai ser negativo ou positivo. E por último, o nosso calor de neutralização. Como é que eu reconheço um calor de neutralização? Eu tenho um ácido mais uma base dando sal e água, sempre. Não esquecendo, ácido começa por H, base termina por OH, sal não começa por H, nem termina por OH, e quando são dois elementos não possui oxigênio, e a nossa água é um óxido. Então, o calor de neutralização também nós vamos possuir sempre um ΔH negativo. Dica para que se nós tivermos uma prova do Enem ou de vestibulares. Se eu não tenho tempo e me deparo com uma dessas questões, calor de combustão, sempre eu vou marcar um valor negativo. Calor de ligação, eu sempre vou marcar um valor negativo. E calor de neutralização, também eu vou sempre marcar um valor negativo. Aquela que vai me apertar um pouquinho mais é o calor de formação. Eu não tenho como saber sem calcular
se ele é negativo ou positivo. Mas o que nos deixa mais aliviados é que a mais pedida é essa aqui, pessoal. Depois essa. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E logo a gente se vê, pessoal. Bastante saudade.